Viva! Eu sou a Sofia Morgado e hoje gostaria de falar-lhe sobre a culpa. A culpa é algo que está muitas vezes presente quando olhamos para o passado. Mas a culpa traz peso, traz sofrimento. A culpa é útil. Já falei aqui no canal sobre a utilidade das emoções e de facto todas elas são úteis. A culpa também. A culpa é útil na medida que é B. Ela é útil na medida em que nós olhamos sobre uma situação do passado, sentimos culpa em relação àquilo que aconteceu e essa culpa dá-nos uma energia, traz-nos uma motivação de alguma forma para fazermos algo, para procurar remendar, solucionar a situação, para pedir desculpas a alguém. Esta é a utilidade da culpa. Mas naquele momento, porque depois, tal como as outras emoções, que comparei a frutas na fruteira, ela começa a contaminar, após o seu prazo de validade, começa a contaminar o resto da fruta na fruteira. A culpa traz sofrimento. A culpa não serve para mais nada. Responsabilizar-nos a nós pelas escolhas que fazemos, pelos sentimentos, as emoções, os pensamentos, os comportamentos que escolhemos. Esta responsabilização é importante, porque muitas vezes não a aceitamos, não a assumimos. Achamos que não é uma escolha nossa. Aquela situação, aquela pessoa fez-me sentir de determinada forma. Muitas vezes ao olhar sobre o passado, não só neste tipo de situações, mas sobre aquelas que causariam culpa, não assumimos a nossa responsabilidade sobre a situação. A culpa é muitas vezes confundida com a responsabilização. De facto, se há culpa, quer dizer que há o sentimento de responsabilidade em relação à situação, embora este possa ser adequado ou não, porque por vezes a culpa é sentida quando a responsabilidade não é nossa. Muitas vezes acontece. Mas quando a responsabilização está presente, não necessita de estar presente a culpa. A responsabilidade por aquela situação, o facto de eu a assumir, ela permite-me aprender. Sim, permite-me fazer melhor no momento seguinte. Mas se nós transportamos a culpa por mais tempo do que o seu prazo de validade, ela começa a pesar, não só a pesar mais, mas começa a impedir de progredir. Ela torna-se uma âncora que nos afunda até, que nos mantém ali presos àquela situação e nos impede de avançar, de progredir, de seguir em frente. A responsabilização, não. A responsabilidade que nós assumimos perante a mesma situação permite-nos aprender, sim, ok, a responsabilidade é minha. Eu quero fazer as coisas de uma forma diferente na próxima vez. Vou procurar fazer melhor. E permite-me seguir em frente. Se nós percebemos que determinada situação aconteceu no passado, se percebemos o porquê, se percebemos como é que chegamos até àquele momento em que agimos daquela forma, se percebemos o porquê, há uma justificação, não justifica a resposta, mas há um enquadramento para aquilo ter acontecido da forma como aconteceu. O enquadramento levou-me a determinadas circunstâncias. Ainda assim, a responsabilidade é minha. Fui eu que escolhi daquela forma. Provavelmente aconteceu daquela forma porque tinha que acontecer daquela forma. Não na medida de que o destino é uma fatalidade, a vida está de alguma forma predestinada, mas eu fiz o melhor que consegui. Eu fiz o melhor que sabia naquele momento. Ou talvez soubesse racionalmente de outra forma, mas emocionalmente não. Então tinha de ser assim. Como ia ser de outra forma se eu não conseguia agir de uma outra forma? Sim, a responsabilidade é minha. Mas culpa? Porquê? Da mesma forma, culpar o outro, porquê? É querer ancorá-lo, é querer prendê-lo. Nós atribuímos-lhe a responsabilidade por determinado comportamento, por determinada circunstância e estamos a dar-lhe espaço para que ele retire dali uma aprendizagem que
está no direito dele fazer ou não. Estamos a dar-lhe espaço para progredir, seguir em frente. A culpa é só peso, é para prender aquela pessoa, aquela situação. Não serve de mais nada para além daquele espaço no tempo em que ela se encontra no seu prazo de validade, tal como a peça de fruta na fruteira. Resumindo, se a culpa traz peso, sofrimento, impede de seguir em frente da melhor forma, a responsabilização traz a possibilidade de fazer a aprendizagem da melhor forma e de a utilizar, avançar caminho, e também um sentimento de controlo, porque ficamos mais livres, sem âncoras, mais livres para exercer o controle, para usar essas aprendizagens da melhor forma no presente, no futuro, e para viver a vida de uma forma mais tranquila, com maior bem-estar. Assumir a responsabilidade, em vez de aceitar a culpa e se deixar prender por ela a determinada memória, a determinada circunstância, a determinado comportamento, a alguém. Esta é uma escolha sua. Por hoje é só. Até ao próximo vídeo e tenha um dia feliz.